Você acredita que um simples gesto de carinho pode mudar a vida de duas pessoas para sempre? Já imaginou deixar um bilhete anônimo e, do outro lado, ter um homem poderoso, capaz de mover céus e terras para encontrar você? Quem era? Ela? Por que aquele bilhete chamou tanto a atenção dele? Até onde você iria para descobrir a identidade de alguém que mexeu com o seu coração? Se você ama histórias de encontros inesperados, mistério, romance e destinos entrelaçados, já curta esse vídeo, comente o que faria no lugar dela. E se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa história apaixonante. No final, me conte, você também acredita em coincidências? Ou acha que foi o destino? O som suave da campainha da floricultura Pétalas e Sentimentos ecoava pela pequena loja toda vez que a porta de vidro se abria. O aroma de flores frescas preenchia o ambiente, criando uma mistura delicada de perfumes naturais que variavam entre rosas, lírios, gérberas e girassóis. Isabela adorava aquele cheiro. Era como um abraço silencioso a cada manhã, um lembrete de que, mesmo nos dias mais difíceis, sempre haveria beleza ao redor. Naquela manhã de sexta-feira, ela ajeitava um buquê de margaridas amarelas quando o olhar caiu sobre um vaso de rosas vermelhas. Havia algo de especial naquele dia. Não sabia explicar, mas seu coração estava inquieto. Sentia como se uma história estivesse prestes a acontecer. E, sem saber, ela mesma seria a responsável por dar o primeiro passo. Enquanto amarrava fitas de cetim em torno das flores, o som de uma notificação em seu celular chamou sua atenção. Era uma mensagem de uma amiga, contando que havia visto, mais uma vez, o famoso Arthur Mancini saindo do prédio dele, no centro da cidade. O homem era uma verdadeira lenda por ali, dono de várias empresas, um dos maiores investidores da América Latina, conhecido por sua postura séria, seu olhar frio e sua fama de ser inacessível emocionalmente. Um homem que parecia feito de pedra. Isabela sorriu sozinha. Era engraçado como todas as mulheres falavam sobre ele como se fosse um personagem de filme. Mas para ela, Arthur não passava de um nome distante, alguém que ela provavelmente nunca cruzaria na vida. Foi então que a ideia surgiu. Pegou uma folha de papel reciclado que sempre usava para bilhetes personalizados. Pensou por alguns minutos, com a caneta suspensa no ar. Queria escrever algo que fizesse diferença no dia de alguém, sem esperar nada em troca. E então, com letras delicadas e caprichadas, escreveu: para alguém que precisa de um sorriso hoje. Assinado, um coração anônimo. Ela dobrou o bilhete com cuidado e o colocou entre as flores. Escolheu um arranjo, simples, porém cheio de vida. Margaridas, pequenas flores do campo e uma única rosa no centro como um detalhe inesperado. Para onde vai esse? Perguntou Marina, sua colega de trabalho, observando a cena com curiosidade. Isabela deu um sorriso misterioso. Para o prédio mais imponente da cidade. Aquele onde o tal Arthur Mancini mora. Não sei. Sinto que alguém ali precisa de um pouco de cor hoje. Marina riu, balançando a cabeça. Você é doida, sabia? Se esse homem ver, capaz de mandar segurança na sua porta, não vai saber que sou eu. Vai ser só um presente anônimo. Sem pensar duas vezes, Isabela pegou a bicicleta antiga que usava para entregas rápidas e pedalou até o centro. O vento bagunçava seus cabelos castanhos, e ela sentia o coração bater mais rápido, não de medo, mas de uma estranha empolgação. Ao chegar na frente do prédio, olhou para o alto. O edifício tinha mais de 30 andares, com fachada de vidro espelhado e porteiros impecavelmente vestidos. Respirou fundo, desceu da bicicleta, ajeitou o arranjo e caminhou até a portaria. Bom dia, disse com um sorriso gentil, estendendo o buquê ao porteiro de plantão. Isso é para o apartamento da cobertura, só. Diga que é de um admirador anônimo. O porteiro, acostumado com todo tipo de recado estranho que os moradores recebiam, apenas assentiu, sem fazer perguntas. Enquanto se afastava, Isabela olhou uma última vez para o prédio. Sentia uma adrenalina estranha, como se tivesse acabado de cometer uma travessura. O que ela não fazia ideia era que aquele gesto simples ia desencadear uma reação em cadeia. No 301º andar,
dentro de um escritório com vista panorâmica para toda a cidade. Arthur Mancini estava mergulhado em planilhas e relatórios. A mesa de mogno impecavelmente organizada, o laptop sempre aberto em 2 ou 3 janelas de conferências ao mesmo tempo e o celular tocando a cada 5 minutos. Ele estava no meio de uma negociação internacional quando foi interrompido por Mateus, seu assistente pessoal. «Senhor Mancini», disse Mateus com a voz baixa, como se não quisesse perturbar. «Acabou de chegar isso para o senhor». Arthur ergueu o olhar, franzindo o senho. Não costumava receber presentes, muito menos flores. Quem ousaria algo assim? Uma cliente? Uma socialite tentando chamar atenção? Com uma expressão de desinteresse, ele pegou o buquê. O perfume das flores invadiu o ambiente, suave, mas marcante. Seus olhos pousaram no pequeno bilhete escrito à mão. Leu 1, 2, 3 vezes. Para alguém que precisa de um sorriso hoje. Assinado, um coração anônimo. Por alguns segundos, o mundo pareceu desacelerar. Arthur recostou-se na cadeira, segurando o bilhete entre os dedos. Por que aquelas palavras tão simples causavam um incômodo no peito? Há quanto tempo alguém não fazia algo genuíno para ele? Algo sem segundas intenções, sem interesses? Ele olhou pela janela. A cidade continuava seu ritmo frenético. Os carros, as pessoas. Mas dentro dele, algo tinha mudado. Sem saber exatamente por que pegou o telefone. Mateu, disse com a voz grave. Quero as imagens de todas as câmeras de segurança da entrada. Agora. Mateus piscou, confuso. As câmeras da entrada. Senhor? Exatamente. Quero saber quem deixou essas flores. O assistente engoliu em seco. Sabia que quando Arthur decidia algo, não havia como fazê-lo mudar de ideia. Enquanto isso, Isabela voltava para a floricultura com o coração leve. Entregou a bicicleta no bicicletário, entrou na loja e foi direto para os fundos, onde começou a preparar novos arranjos para as encomendas da tarde. Não imaginava que naquele exato momento as câmeras de segurança estavam sendo vasculhadas. Imagens eram ampliadas, ângulos eram ajustados, e a equipe de segurança de Arthur Mancini já começava a cruzar dados de horário, vestimenta e até mesmo localização de floriculturas próximas. Arthur, do outro lado da tela, observava cada detalhe como se fosse uma investigação de alto risco. Mas o que ele ainda não sabia era que naquela busca por respostas, ele estava, na verdade, iniciando uma busca muito maior. Uma busca por algo que faltava em sua vida há anos. Algo que nem todo o dinheiro do mundo tinha conseguido comprar até aquele momento. Sentir-se verdadeiramente vivo. O relógio marcava 19h45, quando Arthur Mancini se levantou da poltrona de couro de seu escritório, com o celular em uma mão e a folha do bilhete amassada na outra. Pela primeira vez em muito tempo, ele havia perdido a concentração durante uma reunião. Seus sócios internacionais ficaram confusos com sua falta de respostas rápidas, coisa rara para um homem de decisões certeiras. Mas ali, sozinho com aquele pedaço de papel, Arthur se sentia inquieto. Ele caminhava de um lado para o outro como uma fera em sua jaula de vidro. Seu apartamento era um verdadeiro refúgio de luxo. Paredes de vidro com vista panorâmica para toda São Paulo, lustres de cristal, móveis italianos e uma adega particular digna de revista de arquitetura. Mas nada daquilo parecia ter importância nas últimas horas. A única coisa que ocupava seus pensamentos era quem tinha deixado aquele bilhete. Ele releu pela 10ª vez. Para alguém que precisa de um sorriso hoje. Assinado. Um coração anônimo. Havia algo naquele gesto que o desconcertava. Por quê? Quem saberia que ele estava passando por um daqueles dias mentalmente exaustivos? Como alguém que ele sequer conhecia, sentiu a necessidade de levar flores justamente para ele. Arthur se aproximou da mesa onde Mateus, seu assistente, organizava relatórios impressos. Já conseguiu as imagens? Perguntou com um tom de urgência. Mateus olhou para ele com um leve receio. Não era comum ver o chefe tão envolvido em algo fora dos negócios. Estou finalizando, senhor. Fizemos o recorte das câmeras da portaria. Temos uma jovem de bicicleta,
Deixava o arranjo, falava com o porteiro e saía logo em seguida. Consegui um frame nítido do rosto dela quando ela se virou. Arthur estendeu a mão, impaciente. Assim que viu a imagem congelada, seus olhos se estreitaram. Não era uma mulher que frequentava os círculos sociais que ele conhecia. Não era uma empresária tentando chamar atenção. Nem uma atriz, muito menos uma socialite. Apenas uma garota comum, de cabelos castanhos presos em um coque bagunçado, usando uma calça jeans surrada e uma camiseta simples. Ela sorria. Um sorriso leve, sem pretensão. Como alguém que realmente fazia aquilo sem esperar nada em troca. Quero saber quem ela é, disse ele, ainda olhando a imagem. Nome, endereço, onde trabalha. Tudo. Mateus pigarreou, já esperando essa reação. Senhor, não. É tão simples. O prédio não permite compartilhar imagens com terceiros sem autorização judicial. E o porteiro não quis dar informações pessoais dela. Diz que foi só uma entrega anônima. Arthur cruzou os braços, olhando pela janela, respirando fundo. Então procure outro caminho. Puxe o horário da entrega, cruze com as imagens da rua. Quero o trajeto que ela fez com aquela bicicleta. Rastreie o possível local de saída, floriculturas próximas. Encontre-a. Mateus assentiu, já pegando o telefone. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isabela se deitava em sua cama pequena, de lençóis florais, com um livro em mãos. Não conseguia deixar de sorrir ao lembrar de sua entrega misteriosa. Que loucura! Sussurrou para si mesma, antes de fechar os olhos. Se ao menos soubesse que, naquele exato momento, sua foto estava sendo ampliada em telas de segurança de uma das maiores redes de tecnologia de vigilância da cidade, talvez não dormisse com tanta tranquilidade. Arthur não parou por ali. Ele tinha contatos, pessoas que deviam favores. Em menos de 2 horas, sua equipe já tinha acesso às gravações da rua. E foi observando frame por frame que Arthur conseguiu ver Isabela dobrando a esquina da Rua Augusta, indo em direção a uma pequena floricultura de bairro. Ele ampliou a imagem até ver a placa da loja. Pétalas e sentimentos. Um sorriso discreto surgiu no canto de sua boca. Bingo! Na manhã seguinte, enquanto Isabela arrumava um novo lote de flores para entrega, um carro preto estacionou do outro lado da rua. Arthur, de óculos escuros e um boné para não chamar atenção, observava de longe. Não sabia exatamente o que queria fazer. Apenas precisava vê-la de perto, entender quem era aquela mulher que, com uma única frase, tinha balançado seu mundo. Ela saía da loja com as mãos sujas de terra, ajeitando as flores na vitrine com carinho, conversando com crianças que passavam pela calçada. Seu jeito leve e espontâneo contrastava com tudo que Arthur conhecia no seu mundo de negócios, contratos, acordos e falsas gentilezas. Ela realmente não faz ideia, sussurrou ele. Mateus, que estava no banco do passageiro, virou-se. Vai abordá-la, senhor? Arthur respirou fundo. Ainda não. Quero observar mais um pouco. Durante os próximos dias, Arthur tornou-se um cliente recorrente da floricultura. Primeiro fez um pedido grande para a empresa, dizendo que era para um evento corporativo. Depois, começou a passar pessoalmente para buscar pequenos buquês. Isabela, sempre educada, o atendia com simpatia, sem desconfiar de nada. Em uma tarde de terça-feira, ela o atendeu mais uma vez. O senhor gosta muito de flores, não é? Comentou enquanto finalizava o embrulho. Arthur deu um sorriso discreto. Ultimamente, mais do que nunca. Ela riu. Que bom. Homens que gostam de flores têm uma alma bonita. Ele apenas a observou em silêncio. Cada vez mais intrigado por aquela mulher que parecia alheia à intensidade de sua presença. Mas o que ele ainda não sabia era que, a cada dia que passava, o desejo de contar a verdade crescia dentro dele. Como contar que ele estava ali, por causa de um bilhete? Como explicar que desde aquele dia ele não pensava em outra coisa além dela e que pela primeira vez um simples gesto anônimo estava desmontando todas as suas defesas? Arthur Mancini era um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor. Nas reuniões de negócios, sua palavra era lei. Nos contratos, cada cláusula passava por suas mãos. Nos relacionamentos, bem, na verdade, ele evitava ao máximo qualquer envolvimento emocional.
Sempre preferiu manter as pessoas à distância, com exceção de alguns amigos de longa data e sua equipe de confiança. Mas havia algo em Isabela que desafiava todas as regras que ele mesmo criara. Os últimos dias tinham sido uma mistura de curiosidade, ansiedade e um desejo crescente de saber mais sobre ela. As visitas à floricultura tornaram-se frequentes. Arthur inventava desculpas para passar por lá. Aniversários inexistentes, reuniões fictícias, até encomendas de flores para sua própria casa, coisa que ele jamais havia feito antes. Naquela manhã de quarta-feira, o clima estava ameno e o céu encoberto por nuvens cinzentas ameaçava uma chuva leve. Arthur estacionou seu carro um pouco mais afastado da loja para não chamar atenção. Vestia uma camisa de linho clara e um blazer casual com os mesmos óculos escuros, que usava sempre que queria passar despercebido. Antes de entrar, ficou alguns minutos dentro do carro, observando Isabela pela janela. Ela estava com um avental, bege manchado de tinta de flores, o cabelo preso de forma despretensiosa e as bochechas levemente coradas do esforço. Sorria enquanto conversava com uma senhora idosa, ajudando-a a escolher um arranjo para o aniversário de casamento. Arthur sorriu sem perceber. Havia uma naturalidade nela que o desarmava. Respirou fundo, desceu do carro e atravessou a rua. "Bom dia, senhor", Isabela disse ao vê-lo entrar. "Mais flores hoje? Parece que ando viciado em bons aromas." Ele respondeu, apoiando os cotovelos no balcão com um sorriso discreto. Ela riu enquanto ajeitava um buquê de lírios. "Já estou achando que o senhor tem uma pessoa especial em casa", comentou com um tom leve. Arthur ergueu uma sobrancelha encarando-a. "Talvez", respondeu enigmático. Isabela ficou corada por um segundo e logo desviou o olhar, concentrando-se nas flores. "Alguma preferência hoje?" perguntou, enquanto separava algumas astromélias. "Surpreenda-me", disse ele, ainda sem tirar os olhos dela. Depois de pegar o novo buquê, Arthur saiu da loja, mas não foi muito longe. Parou na esquina, ligou para Mateus e pediu que começasse uma investigação mais detalhada sobre a loja e seus funcionários. Em poucas horas, Mateus já tinha informações básicas: nome completo, endereço, redes sociais abertas e até algumas fotos de Isabela participando de eventos beneficentes do bairro. Arthur passou a noite olhando cada detalhe. Ela fazia parte de uma ONG que distribuía flores em hospitais. Tinha um perfil discreto no Instagram, com poucas fotos. A maioria de flores, paisagens e algumas selfies tímidas, sem ostentação, sem fotos de viagens luxuosas ou festas badaladas. Totalmente fora do padrão das mulheres com quem ele costumava se envolver. Mas o que mais chamou a atenção dele foi um vídeo antigo. Ela aparecia cantando para crianças em um abrigo, com um violão nas mãos. A voz era suave, doce, e enquanto ela cantava, sorria de um jeito que parecia iluminar o ambiente. Arthur assistiu ao vídeo pelo menos 3 vezes antes de fechar o laptop. "Que mulher é essa?" sussurrou recostando-se na poltrona. No dia seguinte, Arthur resolveu mudar de estratégia. Ao invés de fazer uma nova encomenda, entrou na loja apenas para conversar. "Sabe", começou ele, enquanto observava um vaso de girassóis. "Nunca fui muito fã de flores. Sempre achei desnecessárias." Isabela o olhou, fingindo estar ofendida. "Está tentando me fazer chorar?" brincou. "Dizer isso dentro de uma floricultura é quase um crime." Ele riu pela primeira vez, deixando o sorriso escapar de verdade. "Mas ultimamente tenho começado a olhar para elas de um jeito diferente." Ela inclinou a cabeça, curiosa. "E o que mudou?" Arthur hesitou por um segundo. Não queria entregar demais. "Digamos que recebi um presente inesperado, que me fez repensar algumas coisas." Isabela sorriu sem desconfiar de nada. "Está vendo? As flores têm esse poder." Parece que tem mesmo. Após mais alguns minutos de conversa fiada, Arthur se despediu, mas antes de sair se virou. "Você sempre teve essa loja?" "Não. Era da minha mãe. Quando ela faleceu, eu assumi. Achei que fosse só por um tempo. Mas acabei me apaixonando por esse mundo." Arthur assentiu, guardando aquela informação com cuidado. Naquela noite,
enquanto revia os relatórios enviados por Mateus, teve uma ideia. Pegou o celular, abriu um aplicativo de mensagens e digitou: "Prepare. Uma encomenda especial. Quero todas as flores que ela deixou no meu bilhete. Quero saber o significado de cada uma." Mateus respondeu de imediato: "Amanhã de manhã, senhor." Arthur sorriu, sentindo-se estranho. Uma parte dele reconhecia o quão obsessivo aquilo estava se tornando. Mas outra parte simplesmente não conseguia parar. Era como se aquele bilhete tivesse aberto uma porta que ele nem sabia que existia dentro de si. Enquanto isso, Isabela começava a perceber algo diferente naquele cliente misterioso. Depois de fechar a loja naquela noite, comentou com Marina: "Sabe aquele homem de olhos claros? O que anda vindo sempre aqui? Sei, aquele charmoso de sorriso discreto? Esse mesmo." Isabela riu. "Tem algo estranho nele. Parece que ele sempre está analisando tudo, como se estivesse tentando descobrir alguma coisa. E tá rolando interesse, hein?" brincou Marina. Isabela corou: "Claro que não. Só achei curioso. O que ela não fazia ideia é que do outro lado da cidade, aquele homem misterioso já sabia praticamente tudo sobre ela, e que no dia seguinte daria o próximo passo, um passo que aproximaria ainda mais seus mundos, e que a faria questionar tudo o que pensava sobre coincidências." O dia amanheceu com um céu limpo, como se a cidade tivesse sido lavada pelas chuvas da noite anterior. As árvores da rua da floricultura balançavam levemente com a brisa, e Isabela abriu as portas da loja com um sorriso no rosto. Ela gostava. De manhãs assim. Eram promissoras, como se algo bom estivesse prestes a acontecer, e estava. Por volta das 10 da manhã, quando ela terminava de organizar um arranjo de lavandas na vitrine, viu o mesmo cliente misterioso de sempre se aproximar. O coração dela bateu um pouco mais forte, como vinha acontecendo nas últimas semanas, mas ela disfarçou. "Bom dia, senhor das flores." Ela brincou com o olhar iluminado. Arthur, mais arrumado que o habitual, usava uma camisa branca dobrada nas mangas, calça de alfaiataria escura e um perfume que misturava notas amadeiradas com algo levemente cítrico. "Bom dia, Isabela." Ele disse, chamando-a pelo nome pela primeira vez. Ela congelou por um segundo. "Eu nunca te disse meu nome", comentou olhando para ele com as sobrancelhas arqueadas. Arthur sorriu de canto, percebendo o pequeno deslize. "Está no crachá." Mentiu rapidamente, apontando para o peito dela. Isabela olhou para baixo, confusa, mas logo percebeu que estava de fato usando o crachá da loja. Riu da própria distração. Acho que ando distraída demais ultimamente. Somos dois." Arthur respondeu com uma sinceridade que a surpreendeu. Diferente de todas as outras vezes, naquele dia ele não fez um pedido. Apenas ficou ali, encostado no balcão, puxando conversa sobre flores, sobre o bairro, sobre os pequenos detalhes do dia a dia dela. Perguntava coisas simples, mas com um interesse genuíno no olhar. Ela contou sobre sua mãe, sobre como herdou a floricultura, e como trabalhar com flores era mais uma terapia do que um negócio. "E você? O que faz?" perguntou Isabela em determinado momento, com a curiosidade evidente no olhar. Arthur respirou fundo. Não era do tipo que gostava de falar sobre si mesmo, mas também não queria mentir. "Trabalho com investimentos", disse, de forma vaga, evitando entrar em detalhes. "Ah, então é desses homens sérios de planilhas e reuniões?" "Algo assim." Ele respondeu rindo. Ela o olhou nos olhos por alguns segundos. "Engraçado. Você tem um olhar de quem carrega um mundo nas costas, mas, ao mesmo tempo, parece estar tentando respirar pela primeira vez." Arthur ficou em silêncio. Nunca ninguém o descrevera assim. Aquilo o tocou de um jeito que ele não soube explicar. Depois de alguns minutos de conversa, Arthur tomou coragem. "Escuta", disse ajeitando o relógio no pulso. "Tem um café aqui perto, no jardim do Parque Central. Tem um jardim de violetas que combina com você. Aceita um café comigo? Só como agradecimento por sempre escolher os melhores buquês para mim." Isabela sorriu, hesitando por um segundo. "Tá tentando me subornar com elogios?"
só tentando te conhecer melhor. Ela pensou por alguns segundos, depois assentiu. Tá, bom, mas só porque adoro violetas. Os dois caminharam juntos até o parque. O caminho foi tranquilo, com conversas leves sobre música, filmes e até algumas confissões inesperadas. Sentaram-se em uma mesa ao ar livre, rodeada de vasos com flores coloridas. Isabela pediu um cappuccino com canela. Arthur, um expresso duplo. Clima entre eles era leve, mas carregado de uma tensão boa, daquelas que deixa o ar mais denso, mas de forma gostosa. Uma mistura de expectativa e nervosismo. Em certo momento, Isabela o observou de forma mais demorada. Percebeu os traços fortes do rosto dele, o queixo bem desenhado, os olhos claros que pareciam carregar histórias que ele não contava. Você é sempre assim, tão misterioso? Perguntou com um sorriso provocativo. Arthur inclinou a cabeça olhando para ela. E você é sempre tão observadora? Profissão. Lidar com flores me ensinou a reparar nos detalhes. E o que você vê em mim agora? Isabela sorriu, mordendo levemente o lábio inferior. Vejo um homem que parece estar em conflito. Em conflito? É. Como se estivesse tentando lutar contra algo que sente, mas não consegue. Arthur engoliu em seco. Aquilo era mais verdade do que ele gostaria de admitir. Talvez você tenha razão, sussurrou baixando o olhar por um instante. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não desconfortável. Arthur ergueu o olhar de volta para ela, e foi como se tudo ao redor desaparecesse, sem pensar muito e sem dar a ela tempo de reagir. Ele se inclinou sobre a mesa, segurou delicadamente o rosto dela entre as mãos e a beijou. O toque dos lábios foi suave no início, quase um pedido de permissão, mas quando sentiu a forma como ela correspondeu, o beijo se tornou mais profundo, carregado de tudo aquilo que ele estava reprimindo nas últimas semanas. Isabela, por sua vez, foi pega de surpresa, mas bastaram alguns segundos para que ela também se entregasse. Os lábios dele tinham o gosto de café e desejo. A mão dele percorreu a lateral de seu rosto, enquanto a dela se apoiou no peito dele, sentindo o coração acelerado sob a sexuosa camisa. Foi um beijo lento, íntimo e ao mesmo tempo urgente. Quando se separaram, estavam ambos ofegantes e com sorrisos tímidos nos lábios. Isabela levou a mão à boca, rindo nervosa. Isso foi inesperado. Para mim também, Arthur disse com a voz rouca. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, apenas trocando olhares cúmplices. Ela pegou a xícara de café, tentando disfarçar a emoção. Ele apenas a observava, encantado. Naquele momento, Arthur soube que aquele era apenas o começo de algo que ele não conseguiria mais controlar. Os dias que seguiram o beijo foram uma mistura agridoce de sentimentos para Isabela. Ela ainda sentia o toque suave dos lábios de Arthur, a maneira como ele segurou seu rosto com tanto cuidado, como se estivesse com medo de quebrá-la. E, ao mesmo tempo, a intensidade daquele momento parecia ter aberto algo dentro dela, algo que ela não sabia que existia, mas havia perguntas. Quem era ele, de verdade? Por que, mesmo com toda a proximidade recente, ele parecia sempre esconder alguma coisa? Na manhã de sábado, Isabela estava na floricultura, organizando os pedidos de Dia das Mães, um dos dias mais movimentados do ano. Marina, sua amiga e funcionária, não parava de brincar com ela. Então, vai me contar ou não? Perguntou Marina, enquanto embalava um arranjo de rosas. Isabela fingiu não entender. Contar o quê? O quê? O beijo com o cliente misterioso. Metade da vizinhança já reparou o quanto ele anda vindo aqui? Você acha que eu não percebi o clima entre vocês? Isabela corou, desviando o olhar. Foi só um beijo. Não significa nada. É claro. Beijo de cinema, só para testar o sabor do café, né? As duas riram, mas no fundo, Isabela estava inquieta. Ela não sabia quase nada sobre Arthur. Ele nunca falava sobre o trabalho. Evitava perguntas pessoais e sempre respondia com evasivas quando ela tentava puxar assunto mais íntimo. E aquilo começava a incomodá-la. Do outro lado da cidade,
Arthur Mancini estava em sua cobertura, sentado, na varanda com vista para o skyline de São Paulo. O celular repousava sobre a mesa de vidro, vibrando com notificações de reuniões que ele simplesmente ignorava. A cabeça dele estava longe de contratos, negociações e reuniões com acionistas. O foco era só um: Isabela. Ele sabia que estava errado em esconder quem realmente era. Desde o início, usara de sua influência para rastreá-la, quebrando todas as regras de privacidade. Sabia também que, a qualquer momento, aquilo poderia explodir nas mãos dele. Mas como contar? Como dizer a ela que aquele homem simples e interessado era, na verdade, um dos homens mais ricos e influentes do país? A resposta veio da pior forma. No final daquela tarde, Isabela decidiu fechar a loja mais cedo para entregar pessoalmente um arranjo especial. Uma cliente havia feito uma encomenda de última hora para o edifício Mancini, o mesmo prédio onde, semanas atrás, ela havia deixado o bilhete com as flores. Curiosa, ela resolveu fazer a entrega pessoalmente. Ao chegar, foi recebida por um segurança na portaria. "Entrega para o Sr. Mancini?" perguntou ela. O homem assentiu e fez um sinal para outro segurança. "Um momento, senhorita. Só vamos confirmar se ele está disponível para receber." Isabela achou estranho aquele procedimento todo, mas não comentou. Enquanto esperava, notou que os funcionários cochichavam ao olhar para ela, e foi aí que ouviu, por acidente, uma frase que gelou sua espinha. "Essa é a moça da floricultura. A que ele mandou rastrear." Isabela congelou. "Como assim? Rastrear?" Sussurrou para si mesma. O coração acelerou. O mundo ao redor pareceu girar. Uma mistura de raiva, medo e decepção tomou conta dela. Antes que o segurança voltasse, ela saiu correndo dali, sem esperar por ninguém. Arthur estava em uma ligação quando recebeu uma mensagem de Mateus. "Senhor, tivemos um problema. A senhorita..." Isabela veio até o prédio. Parece que ouviu um comentário sobre a investigação. Saiu daqui apressada. O sangue de Arthur gelou. Desligou o telefone na mesma hora e pegou as chaves do carro. Isabela chegou em casa com o peito em chamas. O sentimento de traição era sufocante. Ele sabia, disse em voz alta, atirando a bolsa em cima da cama. Sabia quem eu era desde o começo, e ainda assim continuou fingindo, se aproximando, me beijando. As lágrimas vieram antes que ela pudesse conter. No início da noite, enquanto tentava se acalmar, ouviu a campainha tocar. Olhou pela janela. E lá estava ele, Arthur, de pé, na calçada, com um buquê nas mãos e um olhar que misturava arrependimento e desespero. Isabela hesitou por alguns segundos, mas decidiu descer. Assim que abriu o portão, o encarou com firmeza. "Você me rastreou." Desde o primeiro dia, Arthur respirou fundo, tentando se controlar. "Isabela, eu posso explicar." "Explicar o quê?" "Que você usou câmeras, seguranças, contatos, que transformou minha vida numa investigação só porque deixei um bilhete. Para alguém que eu nem sabia quem era." Arthur deu um passo em sua direção. "Não foi assim, eu só queria saber quem tinha sido, quem tinha mexido comigo daquele jeito. Eu nunca imaginei que..." Ela o interrompeu com a voz embargada. "Que fosse uma mulher comum, uma florista de bairro, uma desconhecida." Arthur balançou a cabeça. "Não é isso. Não tem nada a ver com quem você é ou de onde veio. Tem a ver com o que você causou em mim." "Causar em você?" Ela riu com os olhos marejados. "Você não sabe o que é sentir algo de verdade, Arthur. Se soubesse, teria sido honesto desde o começo." Ele estendeu o buquê em sua direção, mas ela recuou. "Não quero flore", disse com a voz baixa, e com lágrimas caindo virou as costas e entrou, fechando o portão com força. Arthur ficou ali, parado, com o buquê ainda nas mãos, sentindo, talvez pela primeira vez na vida, o gosto amargo de perder alguém que realmente importava. Naquela noite, Isabela chorou sozinha, abraçada a um travesseiro, e Arthur, sentado no banco de um parque próximo, olhou para o céu escuro e se perguntou: como recuperar alguém que você feriu? Antes mesmo de tê-la de verdade, ele sabia que não podia desistir, mas também sabia que dessa vez não seria fácil.
Os dias que se seguiram ao confronto foram longos e silenciosos. Isabela se jogou no trabalho como forma de distração. Começava mais cedo, saía mais tarde e passava boa parte do tempo sozinha nos fundos da floricultura, evitando qualquer contato desnecessário com clientes que pudessem fazer perguntas sobre o homem das flores. Marina, percebendo o humor da amiga, evitava tocar no assunto. Tem coisas que o tempo resolve, dizia apenas, tentando acalmá-la, mas o que Isabela não imaginava era que Arthur não estava disposto a esperar que o tempo fizesse alguma coisa. Ele queria agir. Precisava fazer com que ela soubesse o quanto estava arrependido. Precisava provar que o que sentia era verdadeiro. E foi assim que nasceu o plano, o mais inusitado de todos. Na manhã de segunda-feira, Isabela abriu a floricultura como sempre. Ao empurrar a porta de vidro, encontrou algo inesperado em frente à vitrine. Um pequeno vaso com uma única rosa vermelha e um bilhete. O coração dela disparou. Pegou o bilhete com as mãos tremendo e leu. Para quem me ensinou que um simples gesto pode mudar o dia de alguém? Me desculpe. Ah, ela suspirou, sentindo as emoções misturadas, mas deixou o bilhete de lado, ignorando a vontade de sorrir. Na terça-feira, outro presente. Desta vez, um ramalhete de girassóis com uma nova mensagem. Para alguém que ilumina tudo ao redor, mesmo quando não percebe. Ah, ela fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo, tentando se manter firme. Mas o sorriso insistente ameaçava surgir. Quarta-feira. Um buquê de lavandas. Porque você merece paz, e eu mereço a chance de pedir desculpas todos os dias. A Isabela começava a ceder por dentro, mas se mantinha firme por fora. Na quinta-feira, Arthur se superou. Ao abrir a loja, ela encontrou um pequeno envelope com um convite. Jantar no jardim da Praça Central. Amanhã às 20 horas. Sem truques, sem mentiras. Só eu. E você, se quiser. Junto, havia uma margarida branca. Isabela encarou o bilhete por minutos. Sabia que aquele encontro poderia significar abrir de novo uma porta que ela havia jurado fechar. Mas também sabia que, por mais que quisesse negar, ainda sentia algo forte por ele. Na sexta-feira, quando o relógio marcou 19h45, ela ainda estava em dúvida. Vestia um vestido simples de tecido leve, os cabelos soltos e os olhos refletiam insegurança. Marina, ao vê-la naquela indecisão, disse apenas: às vezes, algumas flores merecem uma segunda chance de desabrochar. Isabela sorriu, agradecida, e pegou a bolsa. Ao chegar à Praça Central, o cenário a deixou sem palavras. Arthur havia decorado uma área inteira do jardim, com luzes baixas, velas e dezenas de vasos de violetas e margaridas. Uma mesa redonda, com uma toalha branca e pratos cuidadosamente arrumados, aguardava no centro. Ele estava lá, de pé, vestindo uma camisa azul clara, as mangas dobradas e o olhar ansioso. Quando a viu se aproximar, respirou aliviado. Obrigado por vir, disse ele com a voz baixa. Ela cruzou os braços, tentando manter o tom firme. Ainda estou com raiva de você, confessou. Eu sei. E você tem todo o direito. Ele puxou a cadeira para ela. Só me dê a chance de explicar, de verdade, sem esconder nada. Isabela se sentou e ele contou tudo. Desde o momento que recebeu as flores com o bilhete, o impulso de descobrir quem ela era, a obsessão que tomou conta dele e como, sem perceber, tinha se apaixonado. Cada palavra foi dita com uma sinceridade que ela nunca tinha visto nele antes. Eu errei, não vou negar, mas também não vou fingir que consigo esquecer você. Arthur finalizou, os olhos presos aos dela. Desde aquele bilhete, você virou minha melhor distração e agora, minha maior necessidade. Isabela sentiu o coração acelerar. Lutava internamente para não se entregar, mas a vulnerabilidade dele, aquele olhar tão diferente, estavam desarmando suas defesas. Depois de um silêncio longo, ela falou: eu não sei se posso confiar em você de novo. Então, ele se aproximou, tocando de leve a mão dela sobre a mesa. Me deu uma chance de provar. Dia após dia, ela o encarou. E foi naquele segundo
que a barreira finalmente se quebrou. Arthur se levantou devagar, contornou a mesa e parou à frente dela. Sem dizer uma palavra, inclinou-se e, com cuidado, a beijou. Diferente do primeiro beijo, aquele não teve pressa. Foi um beijo, carregado de desculpas, promessas silenciosas e um desejo contido que finalmente se libertava. Isabela fechou os olhos e, por alguns segundos, esqueceu todas as mágoas. Quando se separaram, ela sorriu emocionada. Você é péssimo com palavras, mas sabe usar bem os gestos. Arthur riu baixinho. A vida me ensinou que algumas coisas só se dizem assim. E ali, sob as luzes suaves e cercados por flores, os dois deram o primeiro passo real rumo a um recomeço. Os dias seguintes ao jantar na praça foram como um fio tênue entre esperança e incerteza. Isabela ainda carregava as marcas da decepção, mas ao mesmo tempo não conseguia ignorar os pequenos gestos que Arthur fazia questão de manter. Ele aparecia discretamente na floricultura, nunca invadindo o espaço dela, mas sempre deixando bilhetes escondidos nos vasos ou mandando pequenos arranjos com frases que a faziam sorrir quando ninguém estava olhando. Ela não o havia perdoado por completo, mas também já não conseguia mais sustentar a raiva como antes. Era como tentar segurar água entre os dedos. Naquela manhã de sábado, ela chegou para abrir a loja e encontrou um envelope dourado preso à porta. Dentro havia um bilhete. Se você me permitir, amanhã quero mostrar o quanto você mudou minha vida. Não estou te pedindo um sim. Só uma chance de te surpreender. 18 horas. Na Praça Central. Arthur. Isabela suspirou, lendo e relendo as palavras. Já era quase um ritual. Todo dia um novo bilhete. Todo dia. Mais difícil resistir. Ela se sentou no degrau da porta da loja, com o bilhete entre os dedos. Você. Vai, não vai? Disse Marina, aparecendo atrás dela com as mãos nos quadris. Eu não sei. Isabela respondeu. Claro que sabe. Marina sorriu. Você só está com medo. Isabela olhou para o céu como se procurasse uma resposta. E, no fundo, ela já sabia que iria. No domingo, às 17h45, ela estava em casa em frente ao espelho. Vestia um vestido azul de tecido leve, com flores bordadas na barra, cabelos soltos, como Arthur sempre elogiava, e uma maquiagem discreta que destacava seus olhos. Seu coração batia acelerado. Ao chegar à Praça Central, parou no meio do caminho. Havia uma movimentação incomum. Flores. Muitas flores. Centenas de vasos coloriam todo o espaço ao redor da fonte. Havia arcos de flores no caminho e um pequeno palco improvisado havia sido montado bem no centro da praça, tudo iluminado por luzes delicadas presas às árvores. O público que passava pela praça começava a se aglomerar, curioso com a montagem. Isabela ficou sem reação. O que é isso? Sussurrou para si mesma. Foi então que Arthur apareceu vindo em sua direção. Usava uma camisa branca, calça bege e um olhar nervoso, mas determinado. Eu disse que queria te surpreender, falou parando a poucos passos dela. Isabela. Piscou ainda sem entender. Arthur, o que você fez? Ele sorriu e, com um gesto sutil, sinalizou para o técnico de som ao lado do palco. De repente, uma música suave começou a tocar. Era uma melodia instrumental, doce e romântica. Arthur subiu ao palco improvisado, pegou o microfone e respirou fundo antes de começar a falar. Boa noite a todos, desculpem interromper o passeio de vocês. Começou com a voz levemente trêmula. Mas, hoje, preciso fazer algo importante. O público riu, em clima de curiosidade. Isabela estava de mãos trêmulas no meio da praça, sentindo os olhos marejarem só de ouvir o tom da voz dele. Algumas semanas atrás, eu recebi um bilhete, um gesto pequeno, mas que fez um estrago gigante na minha vida. Um estrago bom. Arthur sorriu, olhando diretamente para ela. Eu passei anos acreditando que o mundo era um lugar frio, onde sentimentos sinceros eram apenas distrações. Mas ela me provou o contrário. As pessoas ao redor começaram a olhar para Isabela sorrindo, percebendo que era com ela. Arthur continuou. Eu não sou bom com palavras.
muito menos com desculpas. Mas hoje estou aqui para dizer que cada flor que enviei, cada bilhete, cada passo que dei até aqui, foi para tentar ser merecedor de um sorriso dela de novo. Houve uma pausa. Um silêncio tão profundo que parecia que até o vento havia parado. Então, Arthur desceu do palco, caminhou até Isabela. Parou bem à sua frente, olhou nos olhos dela com a voz baixa, mas firme. Se você ainda tiver um espacinho para mim aí dentro, eu prometo que vou passar todos os dias da minha vida tentando merecer isso. E então, pegando as mãos dela, completou: seu perdão, sua confiança. E se você deixar, seu amor. As lágrimas finalmente escaparam dos olhos de Isabela. Ela tentou responder, mas as palavras não saíram. Em vez disso, deixou o coração falar. Deu um passo à frente e o beijou, na frente de todos, sem medo, sem raiva, sem barreiras. Beijo foi intenso, cheio de emoção, de reencontro, de promessas silenciosas. As pessoas ao redor aplaudiram. Alguns até assobiaram animados. Arthur a abraçou com força, como se nunca mais quisesse soltá-la. Quando os lábios dele se separaram, ele encostou a testa na dela, sorrindo. Isso quer dizer que você me perdoa? Ela riu, limpando as lágrimas. Ainda estou decidindo, mas acho que sim. Ele riu também. Eu aceito. Qualquer tempo que você precisar. Ela o abraçou de novo, e ali, naquele momento, debaixo das luzes, cercados de flores e aplausos, os dois souberam que aquela história estava apenas começando. Os dias após a grande declaração pública foram como um novo capítulo para Isabela e Arthur. Uma mistura de descoberta, aprendizado e pequenos desafios. Eles eram, afinal, de mundos completamente diferentes. Enquanto ela continuava com sua rotina simples entre arranjos e encomendas, ele ainda vivia cercado por reuniões, contratos e compromissos de alto nível. Mas o que surpreendeu a ambos foi como o sentimento entre eles se encaixava. Apesar de todas as diferenças, Arthur começou a frequentar a floricultura com mais frequência, agora de forma despretensiosa, sem disfarces, sem desculpas. Passava as manhãs ali, ajudando Isabela a organizar os vasos, aprendendo os nomes de cada flor e até arriscando-se a fazer pequenos arranjos, mesmo que totalmente desajeitado. Você é péssimo nisso, ela dizia, rindo ao ver o resultado de suas tentativas. Verdade, ele respondia com um sorriso malandro. Mas ninguém pode me culpar por querer ficar mais tempo perto de você. Os olhares cúmplices, os toques sutis, os beijos, roubados entre uma entrega e outra. Tudo parecia tão natural que os moradores da rua já haviam se acostumado a ver os dois juntos. Certo dia, enquanto Isabela organizava um pedido grande para um casamento, Arthur apareceu com um envelope. Ela estranhou. O que é isso? Um convite? Ele disse, entregando a ela com um brilho nos olhos. Ao abrir, Isabela leu: inauguração do novo jardim público da cidade, projeto social patrocinado por Mancini Corp e com uma surpresa especial ao final. Ela o olhou, desconfiada. Que surpresa é essa? Se eu contar, deixa de ser surpresa. Ela riu, balançando a cabeça. Você não cansa de me surpreender, né? Não. Arthur disse, se aproximando e beijando a testa dela. E pretendo continuar assim, por muito tempo. No dia do evento, a praça central da cidade estava diferente. Onde antes havia apenas gramado simples e algumas árvores, agora floresciam canteiros coloridos com centenas de espécies de flores, todas escolhidas por Isabela, a pedido de Arthur. Quando ela chegou de mãos dadas com ele, viu que havia uma faixa enorme com os dizeres: o Jardim dos Bilhetes, onde tudo começou. Isabela levou a mão à boca, emocionada. Arthur, eu queria que todo mundo soubesse que foi aqui, com um bilhete e uma flor, que minha vida mudou. Os olhos dela marejaram. O público começou a se reunir em volta. E Arthur subiu a um pequeno palco montado ao lado do jardim. Pegou o microfone e, com a voz firme, disse: boa noite a todos. Hoje estamos inaugurando esse espaço para a cidade. Mas antes, preciso fazer algo que prometi a mim mesmo. Ele olhou diretamente para Isabela,
e então desceu do palco, caminhando até ela. Quando parou na frente dela, ajoelhou-se. Isabela. Congelou. Arthur, o que você está fazendo? Perguntou com as mãos tapando a boca sem acreditar. Ele tirou do bolso uma caixinha de veludo. E ao abrir, revelou um anel delicado com uma pequena pedra central rodeada por pétalas de ouro branco, formando uma flor. Eu sei que a gente ainda tem muito para viver, muito para aprender. Mas... Ele respirou fundo com os olhos fixos nos dela. Isabela, você aceita ser minha companheira nessa vida? Aceita viver ao meu lado, com todas as flores, os bilhetes e os erros que eu ainda posso cometer. Mas sempre tentando acertar, ela chorava, rindo ao mesmo tempo. Eu... É claro que aceito, disse, pulando em cima dele, arrancando risadas da multidão. O público ao redor aplaudiu, gritou, e até algumas pessoas desconhecidas choraram com a cena. Arthur a ergueu nos braços, girando-a no ar, antes de beijá-la com toda a intensidade de quem esperou muito tempo por aquele momento. O beijo foi demorado, apaixonado, como o final de um filme romântico, mas com a certeza de que ali era apenas o começo da história. Real, nos meses seguintes, os dois viveram o que Isabela chamava de a primavera das nossas vidas. Ela continuou com a floricultura, agora recebendo apoio financeiro e logístico da Mancini Corp para ampliar o negócio e abrir filiais em outros bairros. Arthur, por sua vez, aprendeu a equilibrar o mundo dos negócios com os pequenos detalhes da vida ao lado dela. Bilhetes continuavam fazendo parte da rotina deles. Na porta da geladeira, dentro dos livros dela, no banco do carro e até escondidos nos bolsos do casaco. Dele frases como: "Te amo mais que ontem, mas menos que amanhã. Sua risada é meu som favorito. Obrigado por me fazer florescer." A cada novo bilhete, um novo sorriso, um novo beijo, uma nova memória. E assim, de um gesto simples, nasceu uma história que eles contariam para o resto da vida, porque às vezes, tudo o que a vida precisa para mudar é uma flor, um bilhete e um coração disposto a amar de verdade.